Olá, amigas e amigos do Oração Ação, colegas do grupo de estudo. Muito bom termos escolhido, termos priorizado esse momento das nossas vidas. Nada mais importante do que sabermos o que está em jogo, uma boa análise da situação. É a transição planetária, é a separação do joio do trigo, dos bodes das ovelhas. Um momento definidor, não apenas nessa vida, mas de várias vidas, para as quais, em relação às quais nós temos nos preparado para esse momento, e nas várias vidas futuras, todas afetadas pelas decisões que nós tomarmos agora. Então, se paramos outras prioridades para nos dedicarmos a vestibulares, concursos públicos, cirurgias, quanto mais não nos devemos preparar para os eventos, para as decisões que teremos que tomar na transição planetária. E preparar para as decisões é ampliar a clareza ética. Porque boas decisões são fruto de clareza de valores. Essa perspectiva espiritual, olhar a vida na perspectiva espiritual, é o grande exercício para o qual somos convidados com esse pequeno livro. Veja só como é fininho. O Consolador, autoria espiritual de Emmanuel, está aqui, em amarelo, quase legível, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós somos chamados a rever toda a sabedoria gerada pela humanidade nos campos da ciência, da filosofia e da religião, ou seja, em todos os campos. É esse convite fabuloso que nós estamos recebendo, que nós precisamos atender. Absolutamente nada, nem nossos líderes políticos, nem nossos líderes esportivos ou culturais, das artes, nem nossos líderes religiosos, ninguém vai solucionar o problema das nossas vidas, os desafios que nós temos enfrentado. Mas essa perspectiva espiritual, olhar a vida com outros olhos, faz nós vivermos os mesmos problemas com formas muito diferentes, com atitudes muito diferentes. Ou seja, a mudança na perspectiva espiritual muda tudo sem mudar nada. Nossas doenças, nossas inimizades, nossos conflitos, nossas limitações pessoais, todas as questões do universo interior e do universo exterior, a questão da dor, todos os grandes desafios serão muito melhor vividos com esse olhar da eternidade. Esse é o exercício que nós estamos, por enquanto, no campo da ciência, já tendo percorrido a química, a física, a biologia, a psicologia,
Agora estamos na sociologia. 5 ciências que foram escolhidas pelas pessoas que entrevistavam Emmanuel através de Chico Xavier, que simbolizam de alguma forma as demais ciências. Todo o campo das ciências biológicas pela biologia, todo o campo das ciências naturais e das ciências exatas pela física e pela química, todo o campo das ciências humanas pela psicologia e pela sociologia. Temos estudado os temas mais interessantes, mais variados, convidando sempre a essa expansão, a esse aprofundamento do nosso olhar. Se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal, nos adverte Jesus. Nos desafia dizendo, vocês tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem. Exatamente a profunda importância da perspectiva renovada, da perspectiva profunda, do olhar espiritual. Hoje, vamos estudar uma questão que pergunta sobre a real importância do governo, do Estado, das leis, das instituições armadas. Quantos de nós já não perguntamos isso, especialmente nessas crises morais profundas que a política no Brasil e no mundo estão passando? Todos nós já devemos nos ter questionado. Há necessidade mesmo de termos governo, de termos o aparelho estatal, de termos as leis, de termos polícia? Para que isso? Se todos esses aspectos se mostram em crise, a polícia, as leis, a política, precisamos mesmo disso? Não é interessante? Vamos ver a resposta de Emmanuel. Primeiro, é claro, ver como os amigos de Chico Xavier elaboraram a questão. Pergunta 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, existem leis divinas e leis humanas. E o Estado, é claro, é resultado, é uma construção humana, é fruto das leis convencionais. É justificável a sua existência? Bem como a existência das classes armadas, das instituições armadas, polícia, exércitos, forças armadas, que sustentam o aparelho estatal no mundo. Há necessidade mesmo disso? Leis, governos, Estado, instituições armadas? A resposta de Emmanuel vem no seguinte sentido. Na situação ou condição atual do mundo, e considerando a heterogeneidade dos caráteres e das expressões evolutivas das criaturas, então ele situa a resposta dele para esse momento, para essa situação ou condição que a humanidade está hoje, considerando o caráter do ser humano que compõe a nossa humanidade e o estágio evolutivo em que nós estamos.
justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas. Emmanuel está defendendo, está nos trazendo que na perspectiva espiritual na qual ele se situa, de um grande instrutor espiritual, ele vê justificativa para a existência dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, no mundo, como institutos de ordem para a execução das provas individuais nas contingências humanas. Então ele vê essa necessidade até que o homem perceba o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Vejam, amigos, por toda parte nos deparamos com um binômio de princípios essenciais para a convivência humana, para a formação humana. Espelhando o que os pais, os tios, os avós, os educadores sabem, a psicanálise de Freud apresenta a necessidade dos limites, das regras, das leis e do acolhimento, do vínculo afetivo, do amor para criar filhos. No que a psicanálise chama de função paterna e materna. Não é possível criar bem filhos se não for exercida para esses filhos as funções paterna e materna, que foram assim nomeadas pela psicanálise, porque Freud viveu lá na época vitoriana, em outros tempos. Hoje, se entende que limites e afeto, função paterna e materna, não estão mais associadas às figuras do pai ou da mãe, já que tanto o pai quanto a mãe precisam incorporar, exercer essas duas funções na criação de seus filhos. Porque homens e mulheres podem e devem manifestar, exercitar, praticar o vínculo afetivo com seus filhos e, igualmente, devem colocar os limites, falar do certo e errado e aplicar as consequências dos erros junto a seus filhos, limitando as suas ações, as suas liberdades, as suas possibilidades, o seu lazer, quando necessário. O que é um avanço extraordinário perante os, digamos, castigos físicos que eram exercitados amplamente até poucas décadas atrás e que ainda o são defendidos por muita gente. Mas não é só na ciência e na criação de filhos que esse binômio é necessário. A própria teologia fala que a ação de Deus se baseia em dois princípios: a justiça e a misericórdia. Que nós podemos, com toda tranquilidade, equiparar aos limites e ao afeto.
Porque tanto limites quanto justiça se baseiam nas normas, nas leis, nos princípios de certo e errado, e nas consequências que advêm para aqueles que não os seguirem. Justiça e limites estão no mesmo campo, duas palavras que compreendem o mesmo princípio, a mesma necessidade. Do outro lado, a misericórdia divina está no mesmo campo do afeto do pai e da mãe. Porque expressa o bem, a afetividade, a bondade de Deus, o carinho, o colo e o afeto, assim de Deus como das mães e dos pais. Também para um líder qualquer, um chefe de um trabalho, ele precisa usar dessas duas ferramentas. Um professor numa sala de aula precisa usar dessas duas ferramentas. Todo coordenador de qualquer processo familiar, educativo, de trabalho, um coordenador de um grupo, um líder de uma certa comunidade, um pastor, um padre, um presidente de uma ONG, todas as figuras de autoridade precisam se atentar para esses dois princípios e buscar um equilíbrio de ação dos dois. Porque quem quer que crie filhos, que eduque alguém, que coordene um grupo, apenas sob o princípio da afetividade, gerará distorções, tanto quanto aquele que exerça sua autoridade apenas com o certo e o errado e punições e consequências. É preciso usar com sabedoria e com intensidade as duas ferramentas. Não é? Portanto, pelo menos nesse nosso estágio, e nós não temos qualquer condição de ultrapassar a perspectiva que nos condiciona nesse momento. Se isso seria da mesma forma, certamente não em planetas mais evoluídos. Mas se seria algum desses princípios abolido, não nos aventuramos a tanto. Mas é certo que a nossa humanidade atual não conseguiria funcionar sem leis, sem aparelho estatal, sem cerceamento das liberdades, sem imposição de limites e de disciplina. Tal é a condição de rebeldia, de revolta e mesmo de perversidade que muitos seres humanos cultivam e exercem nas relações sociais. Ainda não é possível viver sem leis, sem aparelho estatal, sem sistema judiciário, sem polícia, sem castigos ou consequências ou disciplinas que alcancem aqueles que gerarem o mal individualmente para alguma pessoa ou gerarem o mal para coletividades. É preciso, para as criaturas crescerem, para a proteção do bem nas sociedades, que aqueles que atentam contra o bem, que praticam o mal, recebam as consequências. Claro que não apenas para punir, porque a punição isoladamente não melhora ninguém,
Claro que o nosso sistema judiciário, policial, penitenciário precisaria de amplas e profundas melhorias que ocorrerão, mas deixar de existir essa função não faria bem para a nossa humanidade e não fará bem mesmo para a humanidade que se está estruturando para formar, como dizem os espíritos, um mundo de regeneração. Ainda precisamos. Claro que ainda hoje precisariam as ciências, através da medicina, da psiquiatria, da psicologia, da pedagogia, da psicologia, entre outras, além dos serviços religiosos, de forma independente das instituições separatistas, mas o trabalho espiritualista, assim como práticas como o Tai Chi, a Yoga, as terapias alternativas, haveria que ter, se houvesse inteligência um pouco mais profunda na Terra, se houvesse um pouco menos de egoísmo, seria absolutamente lógico que amplas forças, as mais importantes instituições, se debruçassem sobre as instituições que abrigam aqueles que atentaram contra o bem e contra as coletividades, no sentido de que, quando devolvidos para a sociedade, essas pessoas tivessem mais condições de não repetir os erros, de não reincidir, como tristemente acontece na grande maioria dos casos hoje. Gastamos muito dinheiro, perdemos praticamente a compaixão e o senso de humanidade, oferecendo péssimas condições humanas, oferecendo torturas explícitas ou veladas, de um modo que as pessoas, que os criminosos, só podem voltar piores desse terrível e desinteligente investimento, autoinvestimento que nós fazemos como humanidade. É realmente muito, muito pouco inteligente e muito trágico que assim façamos. E isso, claro, vai ser transformado na Terra, mundo de regeneração. Mas, para ser transformado nas instituições fora, precisa ser transformado dentro. E nós, todos, estamos sujeitos a termos filhos, sobrinhos, netos, ou nós mesmos, por um acerto policial e judiciário, ou por um erro policial e judiciário, a estarmos numa cadeia. Porque as leis erram, e nós somos seguidores de uma vítima da pena de morte, de uma vítima do mau julgamento, de uma vítima do erro das leis. Então, se Jesus pôde ser preso, punido e morto, por que nós não poderíamos? E, claro, a ética básica diz que aquilo que nós gostaríamos de ter para nós, nós devemos oferecer aos outros. Não é assim? O que você gostaria que ocorresse para você e para um filho, um sobrinho, um neto, caso ele fosse para uma cadeia? Certamente você gostaria que lhes fosse oferecida uma oportunidade de reflexão, de amadurecimento, de capacitação profissional, de mudança de visão de mundo, de compreensão mais profunda da realidade material e espiritual, para que retornasse de uma penitenciária, de um cumprimento de pena, melhor, com mais maturidade, com mais consciência,
com mais profundidade, com mais lucidez. Não é assim? Que chegue logo o dia onde as ciências e as profissões, e o Estado, e o eleitor, e os dirigentes, ofereçamos melhores condições na polícia, na justiça, no sistema carcerário, já que a disciplina, o limite individual é tão importante, tão imprescindível para a formação das criaturas, especialmente no estágio de imaturidade e de irresponsabilidade que a nossa humanidade vive. Muito bom. Saudaremos agora todos os amigos que estão conosco nesse momento. Adelaide Dias, Enir Cajazeira, pedindo vibrações para o seu filho, que essa luz aqui gerada consiga ser transportada e inundada e sirva de nutrição para toda a humanidade. Andréa Santos dando o seu boa noite, Mônica Silva, que todos os amigos que estão nos corações de todos os aqui reunidos ao vivo e em gravação transbordem para os amigos, não apenas nos nossos corações, nas nossas orações, nas nossas intenções, mas também no compartilhamento desse nosso momento, para que atinja o maior número de pessoas possível. Muito bem. Mônica Silva e Andréa Salvatore também dando o seu boa noite a todos. Que toda a humanidade, então, olhe com outros olhos e colabore para a melhoria das instituições policiais, judiciárias, penitenciárias, para que nós tenhamos um sistema de acolhimento, de proteção da sociedade, mas de melhoria profunda das criaturas. Necessidade que absolutamente todos nós temos. Graças a Deus, que o bem, que a luz que habita o fundo de todos nós se manifeste para a superação dessas aberrações que abrangem tanto o crime quanto a nossa forma de lidar com os criminosos. Graças a Deus, paz e bem a todos e até a próxima vez.